Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um grande potencial de valorização que as ações da Petrobras possuem. Elas podem se valorizar mais de 100% na cotação atual, fora bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês. Existe um fator aqui na Petrobras que o mercado não está dando muita atenção, que pode fazer a empresa multiplicar o capital dos investidores no médio e longo prazo. Então, se vocês já querem saber sobre isso, já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo. E não somente isso, tá? Vamos falar também sobre BB Seguridade, grandes perspectivas de pagamento de dividendos e vamos falar sobre o Itaú e um mega dividendo extraordinário que pode acontecer aí quando todos menos esperarem. Ali para fevereiro, tá? Ele pode anunciar um belíssimo dividendo. E mesmo após essa alta na cotação, pode simbolizar que o banco ainda está em um patamar de preço muito confortável para aportar. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras. E a Petrobras, ela representa uma das ações da carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,3% da minha carteira nas ações da Petrobras. E o que acontece, pessoal, que o pessoal está muito ali focado em observar somente ali a parte política na Petrobras, né? Quererem saber sobre esquerda, direita, vamos esquecer isso, pessoal. Vamos focar no negócio, no core business aqui da empresa, tá? Quando a gente olha, a Petrobras ela é extremamente dependente do preço do barril de petróleo, porque a sua receita é muito voltada para a parte de petróleo, né? Diesel e gasolina. Consequentemente, pessoal, Petrobras é extremamente dependente do ciclo das commodities, tá? Então, o que vai ditar o resultado da empresa está justamente aqui, o preço do barril do petróleo. Perceba que nos últimos 5 anos o preço vem desabando, né? Vindo aqui para a faixa dos 64 dólares o barril. Mas sabe um ponto positivo que eu acho que o mercado está ignorando? Está precificando as ações como se algo fosse acontecer estruturalmente. É porque, pessoal, hoje a Petrobras possui um custo de médio por extração muito baixo, na faixa de 28 dólares o barril, simbolizando que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo desse nível, que fica inviável disso acontecer porque inviabilizaria a produção global em várias outras companhias, tá? Então o mercado não deixaria por muito tempo o preço do barril ficar cotado abaixo dos 28 dólares. Isso faz com que a Petrobras tenha uma segurança incalculável, porque hoje temos uma empresa com uma dívida líquida extremamente controlada, um custo de extração baixo, geração de caixa superando ali 200 bilhões por ano, tá? Em EBITDA. Quando a gente considera, a ação tá muito descontada, pessoal. Isso aqui é uma verdade que a gente precisa saber, tá? Olha o EV sobre EBITDA, cotado em 4 vezes, somente para a Petrobras hoje, pela sua geração de caixa, né? Ser cotada pela média do setor de 8 vezes, nós temos aqui, pessoal, tirando a dívida líquida da empresa, um valor de mercado justo para a Petrobras de 1,6 trilhão de reais, o que traria um potencial de valorização expressivo com os preços atuais de Petrobras, um potencial de alta, inclusive, de 292%, tá? Fora os bons dividendos que essa ação pode te proporcionar, porque com o preço de barril acima de 40 dólares, a Petrobras pode pagar tranquilamente um dividendo na faixa de 11 a 12% ao ano, tá? Isso traz para nós uma expectativa muito boa. Agora imagina se a commodity de fato dispara, aí que a empresa poderia trazer um retorno substancial, tanto em dividendos e como também em potencial de valorização. E mesmo hoje as ações ali cotadas a 32, 33 reais, eu ainda acho que a Petrobras está barata e basicamente até os 35, 36 reais, eu acho sim uma boa oportunidade. Se o mercado bater aí na Petrobras, seria melhor ainda, mas nesses múltiplos atuais, eu já acho sim que a ação está ultra mega descontada. Isso aqui nada se trata, obviamente, de recomendação
de compra ou de venda, tá? Agora tratando um pouquinho da BB Seguridade, pessoal, que deu uma alta aí, né, voltando para a região quase dos R$ 34, mas foi uma alta de voo de galinha. Eu acredito que a empresa ainda está extremamente descontada. E a BB Seguridade também faz parte da carteira do canal. Perceba que eu tenho 8% aqui da carteira total em BB Seguridade, 474 ações da empresa. E eu comprei num bom preço, né? Tanto que eu já estou desfrutando de uma boa valorização e posso desfrutar de um bom dividendo aqui da empresa. Pretendo sim continuar aumentando posição na BB Seguridade e acho que neste patamar de preço ela tem tanto potencial de valorização e também de bons pagamentos de proventos. Olhando para a valorização, a gente percebe que o preço-lucro está muito baixo, cotado em 7,5 vezes. E mesmo com uma desaceleração na taxa de juros para o ano que vem, que pode impactar o resultado financeiro das seguradoras, ou seja, né, fazer com que ela tenha um resultado ligeiramente menor, por um outro lado, ela pode se beneficiar de um resultado operacional mais aquecido com a recuperação da inadimplência do Banco do Brasil, recuperação do agro, ela pode vender mais seguro, né, rural, por parte dos seus canais de vendas do Banco do Brasil. Então isso vai fazer com que ela emita mais prêmios, consequentemente ela terá um acréscimo no seu lucro líquido na parte operacional, que representa grande parte, obviamente, da receita líquida da empresa e também do lucro líquido, tá? Consequentemente, mesmo supondo uma leve desaceleração para o ano que vem, a empresa está barata, no máximo cotada a 8 vezes lucro, já embutindo essa queda no lucro para o ano que vem, tá? Ainda assim, se de fato a empresa for precificada pela sua média, ela teria um potencial de alta de 50%, pessoal, mostrando que a BB Seguridade está extremamente barata, implicando em valorização. Em ciclos de alta, perceba que a ação é cotada a 15 até 16 vezes, trazendo um potencial de que a empresa poderia dobrar na cotação. Fora também os bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês, tá? Se a empresa tiver de fato 8,5 bi de lucro para o próximo ano e ela repassar 90% de payout, isso nos dá 7,65 bi em dividendos para o próximo ano, tá? Para 2026, no caso. Dividido aqui, ó, pelo valor de mercado da empresa, teríamos ali um dividendo de 11,4%, pessoal. Então, de fato, ali, eu acho que é uma ação que pode trazer tanto bons dividendos e também trazer aí para vocês um potencial de valorização bastante interessante. Por isso que eu sigo comprando. E nada, obviamente, se trata, tá bom, de recomendação. É o que eu estou fazendo na carteira, mas olhando aqui para a BB Seguridade, aparentemente parece ser sim uma boa oportunidade. E agora falando do Banco Itaú, pessoal. O Itaú que logo vai se tornar a segunda maior posição da carteira do canal. Hoje eu tenho 924 ações do Itaú e é a empresa que eu estou focando no momento. Pretendo continuar comprando. Acho que ainda nesses preços aqui de 35, 36 reais, o banco está barato e vou fazer com que ele ocupe uma grande posição da carteira. Mesmo após alta recente nas cotações, é a mesma lógica da BB Seguridade. Eu acho que o banco está ultra mega barato, porque hoje, supondo ali de que a taxa Selic para o ano seguinte já vai dar uma arrefecida, uma leve queda, isso vai fazer com que o custo de captação dos bancos tenham consequentemente uma queda. Tanto o lucro do Banco do Brasil e do Itaú podem crescer no período. O Itaú que já está tendo recorde de lucros, imagina só, pessoal, uma Selic em baixa pode fazer o lucro do Itaú superar os 11,9 bi por trimestre. Mesmo sendo ultra conservador com o Itaú, ele ainda poderia lucrar 48 bi no ano. Ou seja, mesmo o banco hoje cotado, se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado do Banco Itaú, que está na faixa de 412 bilhões, e dividir por um lucro projetado estagnado de 48 bilhões, pessoal, temos aqui 8,5 vezes lucro. É caro? Claro que não, para um Ibovespa que negocia na média de 12 a 13 vezes. Então temos um banco barato, né? E se o Itaú fosse se valorizar e ser cotado em sua média histórica de precificação, as ações do banco poderiam subir 52,94%, o que me faz entender que até R$ 40 o Itaú ainda continua barato. Por isso que eu sigo comprando na carteira, porque o crescimento de lucros do banco tem sido muito acima da média. Fora que o Itaú, ele entrou em uma nova fase de crescimento, principalmente com a questão de expansão ali na parte digital. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, pessoal? É que se a Selic diminuir, o lucro do Itaú pode para 55 bi, acrescentar 5 bilhões para os bancos, tanto para o Banco do Brasil e Itaú, tá? Que se beneficia de um juro mais baixo, aumenta a concessão de crédito. Eles podem tomar mais risco e oferecer crédito para a clientela. Isso pode fazer o lucro do banco ir para 55 bi, fazendo com que no longo prazo o PL de Itaú hoje, colocando lá para 2027, pode estar em 7,4 vezes, o que é barato para um banco premium que na média costuma ser negociado na faixa ali de 14 a 13 vezes lucro. Então eu enxergo bastante desconto no Itaú, por isso que eu sigo comprando, tanto olhando para dividendos aqui e também
um potencial de valorização. E o banco está tendo excesso de capital. Já de forma operacional para nós, colocando um PL de 8 e multiplicando por um payout de 65%, ele pode pagar 8% de yield. Somando o adicional de extraordinários, que ele geralmente costuma pagar todo ano, que fica na faixa de 1,30 por ação, nas cotações atuais, o Itaú poderia dar um extraordinário na faixa de 3,6%, tá? O que é, colocando um adicional de 3,6 mais os 8 que ele paga de maneira operacional, ele teria um dividendo aqui, pessoal, muito bom, tá? Na faixa de pelo menos ali, se nós colocarmos, ou seja, um dividendo de 0,08 mais aqui, ó, 0,03, temos 11% de dividend yield projetivo para o Itaú. Fora o potencial também de valorização. Então, tanto o Itaú, BB Seguridade e Petrobras fazem parte da carteira com mais posição no Itaú, vejo mais upside, segurança e potencial de dividendos. BB Seguridade também uma boa posição e a Petrobras aproveitando. Como eu falei, estou focando no Itaú no momento. Quando eu atingir a minha meta no Itaú, de fazer ele se tornar a segunda maior posição da carteira se os preços se mantiverem atrativos, eu volto a aportar na BB Seguridade, volto a aportar na Petrobras e quem sabe também não volte a aportar no Banco do Brasil, já que neste patamar de preço também eu enxergo um desconto bem interessante, já com uma queda da taxa Selic poderia beneficiar o banco com resultado de crescimento mais elevado. Todas as ações aqui da carteira eu acho que estão baratas, com exceção da Vale e da BR Partners, que infelizmente deram uma valorizada muito grande, mas quem sabe o mercado dando uma corrigida, eu não possa voltar a aportar aqui nessas ações, tá? Tudo pode acontecer. Nossa, Pablo, estratégia muito legal a sua, gostei bastante do seu vídeo, portanto não tenho todo esse conhecimento, tá? Eu precisava de algo que me proporcionasse praticidade, potencial de rentabilidade mais elevado, sem correr tanto risco e mesmo tendo um conhecimento baixo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso aí a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para vocês aí em tempo real, tá? Então olha só que oportunidade. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará, pessoal, na descrição deste vídeo. Também estará ali, né? Nos comentários, no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui para vocês. E também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Acho que vale muito a pena, tanto para você que está começando e para você que quer poupar aí tempo de ficar gastando, né? Quebrando a cabeça, calculando. Essa planilha é exatamente feita para você que está tanto no início como mais avançado na sua trajetória de investimentos. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm Petrobras, BB Seguridade e Itaú, em particular, tenho as 3 na carteira e acredito no médio e longo prazo em todas essas ações, tanto de potencial de valorização e também de bons dividendos que essas empresas podem proporcionar para o retroalimentar a carteira e conseguir uma renda interessante lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!